Nós estamos caminhando neste mês de fevereiro, daqui a pouquinho começa o assim chamado tempo litúrgico da Quaresma e nós queremos falar um pouco sobre isso, né? O que é preciso fazer para uma preparação adequada nesse tempo quaresmal, o que fazer, como fazer, seguir esse tempo nessa tarefa bonita de, como cristãos, viver a nossa fé. E para falar sobre isso, para falar sobre a espiritualidade quaresmal, nós vamos receber o Frater Jonathan Schneider. Ele é redentorista e pela primeira vez ele está vindo aqui para a TV Aparecida. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado. Você é um frater redentorista. Vamos começar a nossa conversa explicando um pouquinho o que é isso, né? Sim, nós somos fráteres, que quer dizer os missionários redentoristas que estão se preparando para se professarem perpetuamente e a ordenação sacerdotal. Então nós estamos no período ou da teologia, do estudo teológico, ou no tirocínio missionário, que é exatamente o meu caso. Eu estou fazendo, nesse ano de 2026, aqui em Aparecida, como formador e ajudando lá na editora Santuário como diretor do nosso Deus Conosco. Então esse é o período do tirocínio, a minha preparação para o ano que vem, o segundo noviciado, em vista da profissão perpétua, da ordenação diaconal e futuramente a ordenação presbiteral. Você já terminou todos os estudos, né? Você entrou no seminário já há vários anos, né? Sim. E terminou todos os estudos e está nesse período de preparação imediata para os votos perpétuos e para as ordens sagradas, não é? Exatamente. Eu ingressei na congregação na antiga província do Rio de Janeiro. Hoje nós somos província Nossa Senhora Aparecida. Em 2015, lá em Minas Gerais, fiz os primeiros estudos da filosofia. Em Campina Grande, no nosso Nordeste brasileiro, tive a graça de fazer o tempo do noviciado. Em São Paulo, no nosso Instituto de Ensino Superior, o ITESP, eu concluí a teologia. Então, os estudos iniciais, graças a Deus, estão terminados. Eu sei que sua família mora lá em Dores de Campos, onde mora também a família do Padre Pablo, mas eu sei que você não nasceu lá, você nasceu numa cidade muito famosa ali daquela região, não é? Eu nasci em Barroso, né? Na região de São João del Rei, Tiradentes, a parte legal de Minas Gerais, né? A parte histórica. Então pertenço a essa diocese de São João del Rei, nasci em Barroso, exatamente, um jeitinho mineiro, acolhedor de ser. Foi ali onde eu nasci, onde eu cresci. É isso mesmo. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço muito especial para o Monsenhor Geraldo Magela, que nasceu em Barroso também. Exatamente. O Dom Dirceu Medeiros, bispo ali de Camaçari, na Bahia, também é de Barroso. E tem muita gente ali famosa de Barroso, né? É uma alegria acolher você. Sobre a Quaresma, o que a gente diria, assim, numa palavra, o que é essencial para a espiritualidade da Quaresma? Caminho espiritual. É um caminho espiritual. A Quaresma é um convite que a Igreja faz para nós de um tempo de proximidade com Deus. Um tempo de proximidade consigo mesmo, de escuta da palavra, de oração e de conversão. Um tempo de transformação. Então eu diria que a Quaresma é esse caminho espiritual profundo que todos nós, cristãos e não cristãos, fazemos. E é um tempo privilegiado, esse tempo litúrgico da Quaresma é um privilégio que nós temos justamente para nos conhecer, fazer esse discernimento, perceber aquilo que é necessário de ser transformado em nossa vida para o nosso bem pessoal e para o bem comum, bem da sociedade. Então, um caminho espiritual. Essa definição de caminho espiritual é muito significativa, mas a gente percebe que que ela tem um ritmo próprio, ela tem um ritmo diferente. Por exemplo, a gente começou o ano litúrgico com o advento, com a preparação para o nascimento de Jesus, já vivemos o tempo do Natal, começamos o tempo comum. A Quaresma tem um ritmo próprio, esse caminho espiritual tem um ritmo próprio. Sim, a Quaresma é um tempo que nos convida ao silêncio, à interioridade. E existem alguns exercícios espirituais que são próprios da Quaresma, não é? Por exemplo, nós temos 3 pilares, certo? Que é o jejum, a oração e a caridade. Então são exercícios que integram toda a nossa pessoa humana.
de silêncio, de profundidade na nossa oração, orações simples e acolhedoras, penitências que vão nos educar os nossos desejos, a nossa vontade, e a caridade que traduz toda essa espiritualidade em gesto concreto. Então, realmente, a Quaresma é esse tempo diferente, é um tempo singular de silêncio, de ação, de fraternidade, de solidariedade. Se a gente fosse definir assim, de uma maneira muito prática, né? O que eu posso fazer de uma maneira prática, como um gesto concreto, para seguir nesse caminho espiritual, mantendo essa espiritualidade própria, com essas características que você destacou da Quaresma? Uma coisa, por exemplo, para as nossas famílias, viver bem a Quaresma em família, se reunir, tirar um tempo da nossa correria do dia a dia e reunir com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, fazer orações em família, orações que acolham e estão na mesma linguagem, na mesma maturidade espiritual dessas crianças, para que elas se sintam também orantes. Bom, é um bom exercício em família. Nas comunidades, via sacra, a leitura do texto da campanha da fraternidade, que esse ano traz um tema muito importante para todos nós brasileiros, né? A moradia. O Senhor Jesus que veio morar entre nós e hoje ele se revela em tantas pessoas sem teto, não é? Então, que nós podemos colaborar de concreto com essas pessoas, ajudá-las concretamente com bens materiais. Mas além dos bens materiais, nós podemos também, como exercício quaresmal, oferecer a nossa vida, o nosso tempo, a nossa oração, as nossas pessoas em favor das outras pessoas. Tudo isso buscando uma dignidade maior para aqueles e aquelas que estão ao nosso redor. Então, fazer doação, visita aos enfermos, aos doentes, tudo isso são exercícios que a nossa igreja nos oportuna a fazer e que fazem muito bem para nós nesse tempo quaresmal. Interessante, né, Jonathan? Porque são gestos simples, são gestos concretos, mas são gestos que, de fato, nos aproximam das pessoas. Quem de nós não conhece um doente que precisa de uma palavra de consolo, de uma visita? Agora, você faz referência à campanha da fraternidade, que tradicionalmente é realizada no Brasil já há muitos anos e que todo ano traz um tema especial, né? O tema da moradia, o que nos leva a pensar nesse sentido de viver a Quaresma, nos empenhando sobre isso também, sobre a reflexão daqueles que não têm onde morar? Olha, Padre Catalfo, a campanha da fraternidade esse ano, 2026, com esse tema, uma inspiração bíblica muito bonita, ele veio morar entre nós, ela nos faz e nos inspira um olhar crítico para a realidade do nosso Brasil. Não só do Brasil, do mundo inteiro, mas especificamente falando do Brasil, porque, como o senhor bem disse, a campanha acontece aqui no Brasil, na Igreja do Brasil. Vermos a situação do nosso povo, o povo mais pobre, o povo mais abandonado. Porque a palavra de Jesus, o próprio Cristo, que, de certo modo, não teve uma moradia digna nem para nascer, não é verdade? Não teve uma moradia digna nem para nascer, mas ali, num estábulo, num lugar muito simples, foi o seu primeiro lar. Então, a partir da Quaresma, desse tempo forte, como nós dissemos, de profundidade de oração, de penitências, de um caminho espiritual que nós fazemos, ao escutarmos a palavra de Deus, nos aproximarmos de Deus que se revela na sua palavra, no seu evangelho, o evangelho de Jesus, nós somos convidados a um olhar crítico. E esse olhar crítico nos faz lutar por justiça. A dignidade de um teto, ela é algo que é de todos nós brasileiros, de todo ser humano. Todos nós merecemos um lar, um teto para chamar de nosso. A palavra de Deus não distancia disso. Ela não está distante disso. Então, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao fazermos o nosso caminho espiritual da Quaresma, nós somos chamados a essa justiça,
a caminhar com as pessoas mais simples, mais humildes, em busca dessa dignidade, em busca do teto, em busca do lar, de formarmos família, de formarmos comunidade de fato. Isso nos faz próximos das pessoas, isso nos faz sermos acolhedores, assim como Jesus. Ele veio morar entre nós. Nós também precisamos tomar para nós, para cada um de nós, o tema da Quaresma, o tema da campanha, Ele veio morar entre nós, e fazermos presença, fazermos morada também na vida de tantas pessoas, de tantos brasileiros. E é muito interessante, né, Jonathan, porque a campanha da fraternidade, pelo que você fala, pode fazer interface com muitas pastorais, com muitos movimentos que já têm essa preocupação na igreja. Por exemplo, a pastoral da criança, que já procura oferecer ali para as famílias, para as pessoas, um pouco mais de conforto, né? Um pouco mais de auxílio. Também várias outras pastorais que se empenham, os vicentinos, por exemplo, têm esse cuidado tão grande de não só de cuidar do lar, mas de cuidar para que o lar das famílias seja de fato mais confortável, mais acolhedor. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo é a nossa casa. E a campanha da fraternidade tem a alegria de voltar a esse assunto, de dizer que todos nós merecemos ter uma casa digna e que a nossa casa deve continuar sendo o melhor lugar do mundo, é o lugar onde a gente vive. Mas me fala um pouco ali do seu trabalho, da sua casa, do Seminário Santo Afonso. Você trabalha na editora Santuário, como diretor ali dos periódicos, do Deus Conosco, mas você trabalha também no seminário, não é? Sim, esse ano a gente assume com muita alegria, coragem, força e sensibilidade também a missão de ser formador. Não sozinho, é claro, a gente está colaborando com o nosso confrade, o padre Luiz Almir. Essa missão de formarmos para futuros e bons missionários redentoristas 11 jovens de diversas localidades do Brasil, né? Nós temos formandos da Bahia, nosso regional da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro. Então, esse ano a gente tem essa missão de colaborar com a província Nossa Senhora Aparecida, de formarmos bem esses jovens, prepará-los para a faculdade de filosofia, para fazer essas missões, como o senhor disse, de estar nas pastorais, colaborando com as pessoas, transformando lares, transformando famílias, para fazer com que o lar e essas famílias se sintam no melhor lugar do mundo. Então a gente assume essa missão de formador, tentando ajudá-los também a compreender o que é ser cristão, o que é seguir Jesus Cristo, o que é ser pessoa, o que é ser gente. E também a gente aprende muito, viu, Padre Catalfo? A gente aprende muito. Não estamos ali só na posição de ensinar, mas com eles, com toda a cultura que eles trazem de seus lares, de suas famílias, nós aprendemos muita coisa. Muito bem. É uma alegria acolher você aqui em Aparecida. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conviver, de estar mais perto do Frater Jonatas, e tenho certeza que você já percebeu que ele tem um jeito sorridente de falar, não é, Daniela? A gente vai convidá-lo para estar aqui no Bênção da Manhã outras vezes, não é mesmo? Sim, com certeza. Essa será a primeira de muitas.